Olá, amigos internautas que acompanham o nosso canal Tapioca com Poesia. Sou o professor João Filho e dando continuidade à nossa playlist conversando sobre a literatura brasileira, hoje o nosso assunto é, senhoras e senhores, o modernismo. O modernismo, claro, o modernismo no Brasil, o modernismo na literatura brasileira. Vamos dar uma olhadinha do pré ao pós-modernismo. Interessante nós observarmos a cronologia, galera. Nós temos aqui um pequeno semi-rap. Começamos em 1902, colocamos aqui 1922, aqui nós colocamos 1930, e aqui nós colocamos 1945, ok? Observando aqui, nós temos os sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha, marcando o começo do pré-modernismo. Trata-se, portanto, de um período de transição para o modernismo. 1922, a Semana de Arte Moderna, nos dá exatamente a primeira fase do modernismo, de 30 a 45, a segunda fase do modernismo, de 45 até os dias atuais, nós temos a terceira fase do modernismo, com os seus desdobramentos naquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Aqui nós temos a chamada fase de ruptura, a fase de ruptura, ou fase heróica. É exatamente aquela fase de Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, onde há aquele espírito iconoclasta, destrutivo. Eu falo destruir a literatura conservadora. Observe que o pré-modernismo, por ser um período de transição, ele é marcado pelo sincretismo. E o que é o sincretismo? O sincretismo é a mistura de traços das escolas que estão terminando com traços das escolas que estão começando. As escolas que estão terminando são caracterizadas por uma atitude conservadora. Estou me referindo ao realismo, ao naturalismo, ao parnasianismo, ao simbolismo, que são conservadoras por quê, professor João Filho? Porque são escolas importadas da Europa, são escolas elitistas, são escolas acadêmicas. O modernismo, ele propõe uma ruptura com esse conservadorismo, com esse eurocentrismo, com esse academicismo, defendendo a criação de um lirismo novo, um lirismo coloquial, um lirismo que incorpora os diversos falares do português brasileiro, portanto, um lirismo livre, um lirismo acessível. É, na verdade, uma atitude que nós podemos chamar de dessacralização da arte. Tornar a literatura mais acessível ao leitor comum, tornar a literatura mais acessível ao grande público. Essas são as propostas da Semana de Arte Moderna de 22. Daí-se dizer que essa primeira fase é a fase de ruptura ou fase heróica. Já a segunda fase é chamada de fase de consolidação. É a consolidação dos ideais modernistas. Por quê? Porque se a geração de 22 plantou a semente, a geração de 30 colheu os frutos. E como é que a gente entende essa colheita de frutos? É quando nós observamos os dois eixos de produção literária desse período, a prosa e a poesia. Na prosa, nós temos o regionalismo de 30, e na poesia, nós temos a poesia de 30. E por que regionalismo de 30? Porque a literatura está descentralizada. Observe que os escritores, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, eles estão em diversos pontos do Brasil produzindo as suas obras. Então, essa descentralização, essa regionalização, comprova a tese de que a literatura brasileira está finalmente se brasilizando, se abrasileirando, se tornando algo que reflete a nossa identidade, portanto, aquilo que nós somos. E do outro lado, a poesia de 30, com Carlos Drummond de Andrade, o mais modernista de todos os modernistas, o verso livre, o verso branco, a diversidade de temas, voltado para o cotidiano.
né? E esse momento da poesia de 30, que se abre inclusive para um neorromantismo em Vinícius, para um neossimbolismo em Cecília Meirelles, mas sobretudo um momento de consolidar, de dizer, pronto, agora a literatura brasileira tem uma cara, agora a literatura brasileira tem uma identidade. E aí, em 1945, nós temos o início da terceira fase do modernismo. A terceira fase do modernismo é uma das vertentes, uma das facetas da chamada pós-modernidade. Interessante nós observarmos que toda e qualquer manifestação literária pós-45 já pode ser chamada de pós-moderna. E o pós-modernismo não é uma escola literária. O pós-modernismo é um período literário. E nesse período literário, várias correntes se fundem, se completam, né, questionam umas às outras. Daí a diversidade de tendências ser uma marca desse período. E uma das primeiras manifestações da terceira fase, portanto, uma das primeiras manifestações do pós-modernismo brasileiro é a chamada geração de 45. A geração de 45 que terá João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, não é? Clarice Lispector. Depois, como já uma outra manifestação do pós-modernismo, nós temos o concretismo, a poesia concreta dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, dentro das vanguardas poéticas dos anos 50. Depois, nos anos 60, nós vamos ver surgir a poesia social, a poesia de protesto, no contexto dos anos de chumbo, no contexto da ditadura militar. Mais adiante, ainda na ditadura, mas já saindo dela, nos anos 70 e 80, nós vamos ver a poesia marginal. A poesia marginal de um Paulo Leminski, de um Chacal, de um Cacaso, de uma Ana Cristina César. E dos anos 80 para cá, nós já podemos falar em contemporaneidade, né? Dos anos 80 para cá, a contemporaneidade, ou seja, as manifestações do presente momento. Então é interessante nós observarmos, a título de resumo da nossa conversa, que o modernismo do pré ao pós começa em 1922, com os Sertões, de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. Pré-modernismo, Semana de Arte Moderna, primeira fase. Geração de 30 consolida os ideais da geração de 22. Se essa destrói, essa constrói. Se essa aniquila o passado, essa contribui para a construção da nossa identidade. E de 30 a 45 temos a segunda fase. De 45 para cá, o pós-modernismo desembocando na literatura contemporânea, que eu repito, não é uma escola literária, é um período, porque dentro desse período nós vemos várias correntes e várias tendências. E entre essas correntes e tendências você pode elencar a geração de 45, o concretismo, a poesia social, a poesia marginal e a contemporaneidade com as produções de hoje muito ligadas às tecnologias digitais. Interessante lembrar que o caminho que se vislumbra para a literatura não só brasileira, mas universal, nessa contemporaneidade, é o diálogo, né, das artes, todas elas interdiscursivamente, passando pela ferramenta da internet, das tecnologias digitais, do cyberespaço, do cybermundo, que é o apontar de tendência da arte no século XXI. Ok, meus queridos? Então essa é a nossa dica de hoje, no Conversando sobre Literatura, e no nosso próximo vídeo, já aguarde, vamos detalhar um pouco o importante time de escritores brasileiros do chamado segundo momento, ou segunda fase do modernismo, com o regionalismo de 30 e a poesia de 30, mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Um fortíssimo abraço e até lá, meus queridos que acompanham o nosso Tapioca com Poesia.